O que é responsabilidade administrativa? Na esfera administrativa, o servidor público ele é responsável perante a administração pública pela correta execução de suas atribuições e pelo cumprimento da norma e regulamentos que regem o serviço público. Isso inclui o respeito do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando um servidor ele comete infrações administrativas, como negligência ou no desempenho de suas funções, ou então o uso indevido de recurso público, ou desrespeito aos procedimentos que tange a questão interna, ele pode ser alvo de sanções disciplinares que podem variar desde advertências até a demissão do cargo público. Vou citar aqui como exemplo, um servidor que ao descumprir os deveres do seu cargo, por exemplo, ele atrasa a entrega de um relatório solicitado pela chefia, ele pode ser alvo da responsabilidade administrativa. Já na esfera civil, o servidor público ele pode ser responsabilizado por danos causados a terceiros no exercício de suas funções. Isso ocorre quando há negligência, imprudência ou imperícia por parte do servidor, resultando em prejuízos materiais, morais ou até mesmo a integridade física de outras pessoas. Nesse caso, o servidor ele pode ser obrigado a reparar os danos causados mediante a ação judicial movida pela parte prejudicada, e essas indenizações elas podem incluir compensações financeiras, restituição de bens ou até mesmo medidas de natureza não pecuniária, como uma retratação pública ou uma prestação de serviço à comunidade. Por exemplo, se um servidor público, no exercício de suas funções, ele causar danos a terceiros, ele pode ser responsabilizado civilmente. Então, assim, se ele negligencia uma manutenção de um parque público e isso pode resultar a vir a acontecer um acidente com algum visitante, ele pode ser penalizado por isso. Já na responsabilidade penal, aqui a coisa é mais séria, né? Na esfera penal, o servidor público ele pode ser responsabilizado criminalmente por condutas ilícitas tipificadas como crimes que estão previstos na legislação. Isso inclui, por exemplo, práticas de corrupção, concussão, peculato, prevaricação e dentre outras. Quando o servidor ele comete esse tipo de crime no exercício de sua função, ele está sujeito às penalidades que são previstas em lei, que pode incluir, por exemplo, a prisão, pagamento de multas e outras medidas que são restritivas de liberdade. A responsabilidade penal em si ela é aplicada pelo sistema judicial e requer a comprovação da conduta criminosa, né, e da culpabilidade do nexo da causalidade entre a ação do servidor e o resultado criminoso. Por exemplo, caso um servidor público ele venha a cometer um crime, pode ser corrupção, concussão, que vai ser exigir uma vantagem devida em razão da sua função, se, por exemplo, se for um cargo de chefia, ou então até mesmo o crime de peculato, que é a apropriação indébita do dinheiro público. Ele vai ser responsabilizado penalmente. Tá, mas e aí, quais são os efeitos da condenação? A condenação de um servidor público, ela pode ter diversos efeitos, dependendo da esfera em que vai ocorrer a condenação, seja administrativa, civil ou penal. Bem como também da gravidade da conduta desse servidor, né, que é a conduta que ele praticou. Aqui, por exemplo, eu vou citar os efeitos de cada esfera. Os efeitos na esfera administrativa, ela pode ser, por exemplo, uma demissão, que em casos graves a condenação ela pode resultar na demissão desse servidor público, mediante processo administrativo e disciplinar, né? Ou então até mesmo a suspensão. O servidor ele também pode ser suspenso por um período determinado como uma forma de punição pela conduta irregular, ou até mesmo a perda do cargo. Em casos extremos, né, a condenação ela pode levar à perda definitiva do cargo público que é ocupado pelo servidor. Já os efeitos que ocorrem na esfera civil de condenação pode ocorrer, por exemplo, a indenização. O servidor ele vai ser condenado, ele pode ser obrigado a pagar uma indenização à parte que foi prejudicada ali pelos danos causados. Ou então uma restituição de bens, em caso de apropriação indébita, né, ou uso indevido, que é o peculato de recursos públicos, o servidor ele pode ser obrigado a restituir os bens ou os valores que foram desviados.
A retirada de direito. Dependendo da gravidade da conduta, o servidor também ele pode ter seus direitos políticos suspensos, ficando impedido de exercer suas funções públicas por um período determinado. Já na esfera penal, lembrando que a esfera penal ela é a última atitude, né? É a última esfera que uma pessoa pode chegar. Ela pode ocorrer como efeito de condenação à prisão, né? Em casos de crimes que são graves, a condenação ela pode resultar em uma pena privativa de liberdade, como o servidor sendo preso, no caso. Ou uma multa. O servidor ele também pode ser condenado ao pagamento de uma multa como forma de punição pela conduta. Restrições adicionais. Além da prisão, da multa, a condenação penal ela pode implicar em outras restrições, como a proibição de exercer determinadas atividades ou cumprimento de medidas alternativas, como prestação de serviços à comunidade. Inclusive, já existem decisões, jurisprudências que abordam esse assunto sobre a questão da condenação, né? É a questão também, tanto na esfera administrativa, civil ou penal, a questão do processo administrativo, né, disciplinar. Agora, a independência entre instâncias, ela refere-se à separação de poderes entre diferentes órgãos ou entidades dentro de um sistema jurídico ou administrativo. Essa independência ela é fundamental para garantir o equilíbrio e a imparcialidade na tomada de decisões, evitando que a concentração excessiva possa ser somente de um poder, de uma única instância. A existência da responsabilidade funcional, né, ela é também de suma importância para o adequado funcionamento das instituições públicas e privadas. Ela vai garantir que os servidores e os funcionários em si atuem de forma ética, transparente e eficiente, cumprindo com seus deveres e obrigações perante a sociedade e as instituições a quais eles estão vinculados.